Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, que está até hoje, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Então, pessoal, começando a nossa aula de hoje, em que nos adentraremos no importante ponto da psicologia espírita de Joana de Ângeles, que é justamente algumas das construções básicas do nosso ser. O pensamento, o sentimento e a vontade. Já dentro do intuito de irmos nos direcionando para aquilo que nós vamos ver depois ao longo do curso, da estrutura dinâmica da psique, é um dos capítulos seguintes que nós vamos trabalhar, onde está o lugar do inconsciente, do self, da individuação, todos esses termos que a Joana de Ângeles ela pega emprestada da psicologia, principalmente da psicologia junguiana, para conseguir explicar qual é a percepção espírita que ela tem acerca do nosso aparelho psicológico, acerca do nosso viver interior. E dentro disso, nós temos esses 3 alicerces: o pensamento, o sentimento e a vontade. Muitas vezes, nessa nossa vida excessivamente externa, principalmente na cultura ocidental, nós temos uma desvalorização da vida interior, onde nós vivemos em excesso o mundo externo. E a psicologia, como Jung já dizia, considera que a vida é 50% externa e 50% interna, sem que nós possamos abrir mão de uma ou de outra, porque isso vai nos levar a um déficit muito grande da nossa forma de viver a vida. Mas nós vemos que no Ocidente, principalmente ao contrário da filosofia e da cultura oriental, no Ocidente há um excesso do homem exterior em detrimento do homem interior.
E aí que nós começamos a entrar em direção à nossa casa mental, ao capítulo do pensamento. O que leram da Joana sobre o pensamento, principalmente ali no livro Vida, Desafios e Soluções, que é uma das leituras que nós temos para hoje, também o Despertar do Espírito, mas aí dentro do conteúdo, dentro da ideia do pensamento, do sentimento e da vontade. O que a Joana fala do pensamento? Bom, a colega aqui estava nos falando, né, sobre o trabalho espiritual que ela estava fazendo no Centro Espírita e de quanto ela estava se dando conta, então, de que estamos viciados no sofrimento, de quanto as pessoas que estão sofrendo, elas muitas vezes estão chorando por causa desse sofrimento, muitas vezes as pessoas estão reclamando, rogando por mudança, mas elas estão justamente encapsuladas, enclausuradas no pensamento, no fundo, por uma vontade inconsciente. Naquilo que a colega aqui chamou, usando então a palavra de Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, que é a viciação no sofrimento. E por incrível que pareça, por mais que doa, nós nos viciamos nos padrões inferiores da nossa personalidade. Porque Emmanuel, justamente no livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele vai nos falar que o pensamento é o alicerce da vida. E o pensamento, ele vai justamente direcionar a nossa forma de ver a vida e o mundo. Então, uma vida calamitosa não necessariamente é uma vida de sofrimentos exteriores, mas é sim uma leitura que nós fazemos da vida. Tanto que Joana de Ângeles, na sua visão de saúde integral, ela coloca como ponto primordial, não tanto o bem-estar físico, a ausência de traumas psíquicos, a ausência de desafios morais, mas sim a forma com que a pessoa faz a leitura do que ela está vivendo. Então, para Joana de Ângeles, saúde integral é uma disposição, um ponto de vista. Visto que, na opinião dela, nunca vai haver o equilíbrio perfeito do corpo, da mente, do sentimento, enquanto estivermos encarnados. Nós devemos buscar, sim, né, esse equilíbrio. Nós rumamos para ele, saneando o nosso corpo, os nossos hábitos mentais, a nossa vida. Mas ela fala que a saúde integral ela só se realiza no ser desencarnado. Mas é algo que já foi construído, então, durante a encarnação. Na nossa forma de ler o mundo, de ler a vida, em que muitas vezes nós podemos fazer uma leitura terrificante dos hábitos. E nós vemos, por exemplo, na série de André Luiz, aquela mãezinha que fazendo o evangelho no lar, junto dos filhos, ela trazia notícias de jornal para que os filhos pudessem interpretar à luz do Espiritismo. E ali muitas vezes eram falados de atos hediondos, de vicissitudes da vida, e que ela ajudava eles, então, muito esclarecida e protegida espiritualmente, ela ajudava eles a fazer uma interpretação do significado espiritual das pessoas estarem passando por aquilo, pelas dificuldades que estavam estampadas nas notícias. Qual que era o significado espiritual daquilo? Qual é a força moral que nós vamos precisar acionar diante de tamanho estímulo, diante daquela dificuldade que está nos sendo colocada? Porque é através do pensamento que nós construímos as asas do nosso espírito, a libertação do sofrimento, ou é justamente através do pensamento, como já dizia Sócrates, que nós vamos construir a nossa prisão. É a nossa prisão mental. E nada melhor do que as sessões mediúnicas, principalmente a partir do século XIX, com o advento do Espiritismo, para mostrar que aquelas pessoas que talvez tenham tido vidas sofríveis ou invejáveis pelos altos cargos, pelas riquezas que dispuseram, não necessariamente eram tristes ou felizes por causa disso, mas por causa dos seus hábitos mentais. Porque muitas vezes aquelas que tinham muitas riquezas estavam tão viciadas a isso, como naqueles relatos trazidos ali no livro Céu e Inferno, como ali havia uma rainha africana que havia violentado os seus escravos e naquele momento ela se encontrava
aprisionada por eles no plano espiritual inferior. Mostrando que no plano espiritual, as nossas construções mentais são mais visíveis. Nós vemos isso naquele livro, né, Memórias de um Suicida, em que muitas pessoas às vezes pensam, como é pesado esse livro, mas ele é muito consolador. É um livro muito realista, em que a Ivone Pereira, através da mensagem do Espírito Camilo, e também com a orientação de Leon Denis, ela vai descrever a rotina espiritual, a realidade imediata após o suicídio. E ela descreve justamente que o suicida, ele torna-se escravo das suas criações mentais. Então nós temos aqueles casos dos suicidas que, hipnotizados por um ato que eles causaram a si mesmos, naquilo que Camilo chama de uma ruptura psíquica, ou melhor, traumatismo psíquico, esse é o termo que ele usa. Esses espíritos, eles vão impor a si mesmos uma fixação no ato da morte e na dor que eles passam naquele momento. E é por isso que muitos estão ali vendo o enforcamento, ou vendo o trem passando por cima, numa sucessão de dores que parece ser interminável. E aí daí que Camilo vai trazer justamente o outro aspecto. O poder da oração libertadora do espírito suicida, o poder da reorganização do pensamento, porque o Camilo, ele também, quando ele vai para a colônia, ele passa então a reformular os seus hábitos mentais, em que muitas vezes ele tem que se distanciar, ele tem que distanciar a sua memória daquilo que ele passou. E claro que, como é algo muito recente naqueles anos, naturalmente a memória dele vai para a dor, e há então um desequilíbrio da psicosfera da colônia, e que se os mentores não têm que interromper ele e o grupelho dele ali que está conversando sobre o assunto, sobre as tragédias, se eles não interrompem, eles colocam em risco a segurança da instituição espiritual, lá no plano maior. Então nós vemos o poder que tem o pensamento. Mas se nós falamos que justamente a oração liberta o suicida, olha que poder que nós dispomos, maior do que o da bomba atômica. Porém, ainda um tanto invisível aos olhos da carne, né? Aqui neste momento, a gente pode fazer uma pequena oração que já vai estar interferindo no campo magnético à nossa volta, reordenando as forças espirituais com as quais nós dialogamos, ainda num processo muito mais inconsciente do que consciente, no nosso nível evolutivo, que vai reagrupar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vai reagrupar até mesmo o correlato fisiológico, a saúde das nossas células e dos nossos sistemas endócrinos, neurológicos, digestivos e tudo mais. Como o nosso pensamento, como há inclusive um experimento científico, se eu não me engano é da Universidade de Nevada, depois eu posso dar uma pesquisada, que eles chamam do paradigma on-off, em que eles colocaram curandeiros para fazer orações por algumas criaturas. Então, eles não davam o nome da pessoa, não davam localização, não davam nada, apenas um número. E durante determinados minutos, o curandeiro tinha que fazer oração. Entrava em outro minuto, ele tinha que parar. Entrava em determinado outro minuto, ele retornava à oração. Ou seja, on-off, né, como se fosse uma chave que liga e desliga. E em outro local, muito longe dali, o alvo da oração era submetido à neuroimagem, através dos recursos da neurologia atual. E eles viam que havia mudanças significativas na organização mental daquela pessoa, que estava recebendo a oração. E o melhor, justamente nos minutos em que iniciava e que parava. Se via um correlato imediato na fisiologia daquela pessoa. Por isso o paradigma on-off, mostrando então o poder do nosso pensamento, que, como eu disse, né, Emmanuel chama do alicerce da vida. Então vejamos que tudo começa no pensamento.
É o pensamento do Criador que dá vida a todos nós e que concretiza o universo. Assim como André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai nos falar da cocriação em plano. Quem é que leu? Cocriação em plano o quê? Cocriação em plano maior e cocriação em plano menor, não é? Em que a cocriação em plano maior seriam aquelas construções feitas por espíritos puros. Ou seja, a reordenação da vida em determinados planetas, construção de planetas, de realidades, de corpos, a programação de corpos fisiológicos como o que nós estamos utilizando. Não é apenas Deus que cria, mas Ele cria, mas há também os co-criadores, que são esses espíritos puros, a qual Ele designa, então, tamanha responsabilidade. E nós somos o que eles chamam, então, de co-criadores em plano menor, porque nós criamos carros, casas, livros, filosofias, pensamentos, roupas, ideias, tecnologias, inclusive o pensamento, porque o pensamento está criando. Jung já dizia que o pensamento cria incessantemente, até quando nós estamos dormindo, nós sabemos disso, né? Ela traz aqui o seguinte, né? As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Então, ela está colocando aqui que toda vez que nós temos pensamentos superiores, nós entramos num circuito de captação, então, dessa força divina, deste pensamento superior que Deus está emanando para nós o tempo inteiro, né? Então, mesmo na nossa casa mental, nós ainda não somos senhores, de fato, de nós mesmos. Toda vez que temos um pensamento elevado, de fato, estamos direcionando o nosso aparelho psíquico para isso, mas estamos sendo infinitamente ajudados por Deus e por aqueles espíritos superiores que vão nos auxiliando a reestruturar a nossa casa mental. Assim como toda vez que nós temos um pensamento de ondas longas, ou seja, um pensamento mais denso, não vamos falar aqui de mau pensamento necessariamente nesse momento, tá? Nós vamos falar de um pensamento de menor qualidade vibracional. Um pensamento mais instintivo. Um pensamento mais denso. Naturalmente, não só nós vamos estar sintonizando com maior facilidade com aqueles espíritos mais vinculados à viciação, como também nós vamos estar recorrendo aos pródromos do nosso ser, aos nossos atavismos de vidas passadas, não só na humanidade, mas até mesmo da criação do psiquismo, lá do reino animal, lá do reino vegetal, todas aquelas fixações instintivas que fazem parte da construção do nosso aparelho psíquico. Então são ondas mais longas, como André Luiz chama, né? Fáceis de perceber, porque o pensamento, a vibração mais longa, ela tende a ser mais densa, e aí o pensamento negativo e as ondas negativas se inserem nesse capítulo. Aí sim. São vibrações longas e fáceis de perceber, mais próximas da materialidade. Enquanto que as ondas médias e ondas curtas, que são rápidas, inclusive, quanto mais curta, mais rápidas, elas são mais difíceis de perceber, porém, de maior vibração, maior qualidade. Ondas superiores, tanto que o pensamento dos espíritos puros, ele define como ondas super ultra curtas, que nos escapam à nossa captação humana. Então elas são mais difíceis de perceber, são mais rarefeitas, né? E em termos de mediunidade é muito mais fácil sentir as energias inferiores, né? Que ainda nos dizem mais respeito a nós,
do que aquelas superiores. Né? O médium, com maior facilidade, vai dar passagem para o espírito sofredor. Tem mais coisa em comum, muitas vezes. Né? Porém, para o espírito superior, ele vai precisar de maior recolhimento, de maior domínio de si mesmo, para que ele possa elevar o pensamento o máximo possível, e o espírito superior, ele vai baixar um pouco a sua vibração, para que eles possam se conectar. Mas ele não pode baixar demais, né? Porque perderia a qualidade da vibração, e também porque não pode fazer o trabalho por nós. Né? O André Luiz, ele também trabalha uma coisa muito interessante, né? Que pensamento é matéria. Essa matéria mental está falando de determinado nível da realidade em que o pensamento, ele dá sentido, ele manipula a energia cósmica universal, o elemento cósmico universal. E a partir daí ele se torna então matéria. Uma matéria ainda invisível aos olhos da ciência atual, em que André Luiz, claro que de uma forma mais literária, né, ele utiliza inclusive o termo corpúsculos mentais para tentar trazer algo mais próximo do que seria os alicerces desse pensamento. Como se fosse, né, átomos mentais. Então, é claro que é uma licença poética, né, para tentar objetivar melhor para a nossa realidade o que seria então essa energia mental. Tanto é que eles descrevem o que seriam as chamadas formas pensamento. Que todo mundo traz, todos nós trazemos ao nosso redor, aquelas criações mentais, visíveis aos olhos da espiritualidade ou de alguma mediunidade mais ostensiva. Então, muitas vezes nós estamos aqui dando uma aula da Joana, refletindo, né? E as pessoas estão pensando no conteúdo, ou estão pensando na novela. Né? Quem é que está pensando na novela aqui, né? E a pessoa está ali com aquele conteúdo mental à volta dela. Então, muitas vezes a pessoa está séria aqui, com aquele olhar compenetrado, né, pensando, o que será que tem no jantar? Então, isso que nós estamos recém depois do almoço, né? Então, vamos cuidar, né? Não vamos pensar aí no jantar neste momento. Mas isso tudo está construindo. Então, muitas vezes, um médium que tem uma vidência ostensiva, ele vai perceber com maior facilidade essa casa mental, essas construções. Então, muitas vezes, nem sempre são espíritos que são percebíveis ali, mas as próprias construções mentais que, segundo o estímulo que nós dermos a elas vão ter uma tonalidade tão forte, mas tão forte, que vão agir como se fosse um ser vivo, ali incomodando. E aí que há também, não apenas a obsessão de desencarnado para encarnado e vice-versa, como também a obsessão de encarnado para encarnado. Às vezes a pessoa vai fazer uma desobsessão na casa espírita e é visto do lado dela não apenas um espírito, mas até mesmo a imagem de um parente que está ali lhe obsediando. Porque, por incrível que pareça, nós obsediamos até as pessoas que nós amamos. Nós temos ainda dentro de nós justamente aquele egoísmo, aquele vício, né, de exigir que as pessoas ajam conforme nós queremos. Devido aos nossos medos, às nossas angústias, N fatores, né? E aí nós queremos que a pessoa haja daquele jeito, que ela corresponda à nossa expectativa, e nós já estamos ali obsediando aquela pessoa. Uma vez, nós recebemos no centro espírita um senhor que disse assim, olha, eu amo muito a minha família, mas eu fico imaginando assim, os familiares saem de casa e já pensam, vai ser atropelado. A pessoa não atende o telefone, foi sequestrada. Daí dizia o seguinte, né, que estava muito cansado dessa forma de agir, porque estava sofrendo, né? E naturalmente os médiuns mais ostensivos ali presentes viram na cabeça daquele senhor aqueles fios negros saindo até os seus familiares. Claro que havia ali um trabalho de uma raiva não bem trabalhada ainda,
ainda não conscientizada, porque às vezes é duro para nós a gente se conscientizar que a gente ama nossos filhos, ama nossos pais, nosso marido, nossa esposa, nosso cachorro, papagaio, mas tem hora que a gente sente raiva. Claro que nós queremos superar essa raiva como espíritas, né? Nós queremos, né? Ah, tá, que susto. Né? Nós queremos superar essa raiva, né? As culpas, né? Justamente. E só que justamente, né? Só que para isso a primeira coisa é a gente se conscientizar de que tem esses sentimentos, se familiarizar com eles. Não quer dizer então se identificar, né? Se identificar já seria um perigo. Mas se familiarizar, sim, eu tenho raiva, eu fiquei chateado com determinada coisa. Até que ponto sou eu que tenho que mudar? Sim, eu tenho que mudar essa forma de refletir a vida. Até para que eu possa contradizer o outro, se for necessário, de uma forma mais equilibrada. O Espírito Carlos, no livro Gotas de Ouro, através de João Nunes Maia, ele fala justamente que o ato de contradizer necessita que nós possamos estar em paz conosco mesmo, para que a gente possa fazer isso de uma forma edificante, não é? Muitas vezes nós temos que colocar um obstáculo. Muitas vezes a gente está angustiado com algo e tem que trazer para a pessoa, olha fulano, não gostei da forma que tu agiste. Se eu não me conscientizar dessa necessidade, eu vou ter uma raiva que eu não controlo, ou então eu posso desenvolver uma depressão. Que uma das inúmeras causas da depressão, da melancolia, é justamente uma raiva que não foi externalizada, mas tampouco foi elaborada. E daí ela passa a ser introjetada numa raiva diante de nós mesmos. Às vezes nós gostaríamos de solucionar muitas coisas, que se nós realmente assim o fizéssemos, estaríamos estragando o aprendizado do outro. Claro que é bom buscar a solução, mas às vezes nós temos que educar a nós e educar os outros. Olha, fulano, está pisando no meu pé. Por favor, gostaria de tomar uma atitude mais benevolente para com o meu pezinho, não é? É necessário que o outro também entenda que aquela atitude não está correta. Senão nós vamos tentar só entender assim, eu tenho que perdoar, quem pisou no meu pé tem que perdoar. Sim, eu preciso aprender a perdoar. Mas sabe-se lá se nesse aprendizado do perdão, eu também não preciso aprender a colocar as questões e suportar o conflito que vai se criar. Suportar que talvez o fulano não aceite a minha colocação e que ele tem todo o direito de discordar e talvez a gente não vá chegar no entendimento. A gente pode tentar, é muito bom tentar. Mas eu tenho que aceitar muitas vezes que esse entendimento nem sempre vai estar tão disponível quanto eu gostaria. Isso vai nos libertar para buscar esse entendimento, não é? Aí nós já estamos adentrando no tópico do sentimento. Pois não é apenas o pensamento uma das grandes forças. A outra é o sentimento. Porque se o pensamento cria, conforme Joana de Ângeles traz então no Vida, Desafios e Soluções, é justamente o sentimento que vai dar a tonalidade e a intensidade. Se nós pensarmos numa pessoa que para nós não tem grande significado, estamos apenas pensando na pessoa. Mas se é a pessoa que nós amamos, não é um pensamento diferente? Se é uma pessoa com o quais nós estamos indispostos e ainda não sabemos perdoar, estamos até mesmo odiando, não vai dar uma tonalidade nefasta, mais pesada, mais densa, né? Porque é o nosso sentimento dando essa tonalidade. Jung, ele vai justamente falar das funções da consciência, né? Em que nós teríamos pensamento, sentimento, sensação e intuição. Que é uma aula que nós vamos desenvolver mais adiante no curso, ou melhor, nós vamos citar isso em algumas aulas, né? Nós temos duas funções racionais, que é a forma da gente pensar a realidade, seja a realidade externa ou a realidade interna, né? Que formas são essas? Uma é o pensamento e a outra é o sentimento. São formas da gente quantificar. O pensamento vai analisar a lógica daquilo que estamos observando. O sentimento vai nos dizer gosto ou não gosto. Concordo ou não concordo.
Tanto que, quando Jung vai trabalhar a extroversão, introversão, os tipos psicológicos, ele vai falar que cada pessoa, naturalmente, traz todos esses elementos, mas vai se orientar mais por um do que por outros. Então, nós temos uma pessoa mais orientada pelo sentimento, outra pelo pensamento. Geralmente, eles são opostos, né? Se nós temos facilidade no sentimento, a nossa dificuldade vai estar no pensamento. E vice-versa. Assim como há, e eu não vou explorar isso mais a fundo hoje, né? A sensação e intuição, que daí são formas de nós contatarmos a realidade. A sensação, como eu falei na aula passada, né? É o tato, o olfato, a visão, a audição, né? É justamente, né? Então a pessoa que tem facilidade na sensação, geralmente é um bom administrador, a pessoa tem um bom olfato, ela tem um bom gosto, ela pode confiar nos seus sentidos. Ela sai aqui na rua, ela se orienta melhor geograficamente. E tem uma outra leitura, que é a leitura do mundo interno, da intuição. A pessoa que tem uma boa intuição, ela se perde na rua, muito facilmente. Ela não sabe combinar roupa, ela é um pouco mais lenta no mundo da sensação. Mas no mundo da intuição, ela tem maior facilidade para perceber o não visto. Em relação a si, em relação ao mundo, né? Então, pensamento e sentimento, também, segundo a psicologia, são formas de razão, né? E eu tenho uma pergunta para vocês. Nós sabemos que o espírita, ele precisa fazer o que com o sentimento? Educar ou desenvolver? Nós educamos ou desenvolvemos o sentimento? Não dá para ser os dois, né? Tá. Já começou a votação, né? É os dois, justamente, os dois, né? Porque como função psicológica, já viram alguém que não tem sentimento? Além do Gargamel? Gargamel. Será que a nova geração conhece o Gargamel dos Smurfs, né? Todos temos sentimentos, né? Apesar de algumas pessoas parecerem que não, né? Como função psicológica, como forma de raciocinar o mundo, nós vamos então educar essa função. Porque, por exemplo, a pessoa que tem esse tipo psicológico que eu comentei antes, vamos imaginar uma pessoa que é pensamento como seu tipo psicológico primordial. Então a pessoa pode ser um intelectual, um professor universitário, e talvez o seu sentimento esteja tão mal desenvolvido que ele não se dá conta do que ele sente. Então ele pode ser apaixonado por uma pessoa e é como se ele não se conscientizasse dessa paixão. Ou ele guarda para ele mesmo, ou nem isso. Às vezes ele nem conta para ele mesmo. E as pessoas vão dizendo, olha, fulano, isso que tu está sentindo, não está apaixonado. E depois de muito tempo assim, pois é, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, que ele estava descrevendo os conflitos dentro do casamento. Eu disse assim, olha, tua esposa está com ciúmes, não é? Não. Há 20 anos atrás, quando nós começamos o nosso relacionamento, a gente combinou que não ia ter ciúmes. Então ele dá uma roupagem racional, lógica, intelectual, para algo que a pessoa não está contatando. Daqui a pouco até a pessoa estava com ciúmes e não se dava conta. Ah, por que tu está perseguindo, tu está indo lá de carro ver se a tua esposa está saindo do trabalho? Por que tu está mexendo no celular dela? Não, só para conferir se está tudo certinho com ela mesmo, está tudo bem, né? Tu não está sentindo alguma coisa dentro de ti, né? A pessoa está com medo, está com receio, um sentimento às vezes de inferioridade, e isso leva então ao ciúmes patológico, acha que está sendo traído, que está sendo trocado. Daí vem uma série de fantasias inconscientes, e na aula que vem nós vamos explorar mais a fantasia, imaginação ativa, né? Porque o Jung fala que a fantasia também é realidade. Um nível da realidade, o que fecha com André Luiz, né? Nós estamos
produzindo formas, pensamentos, estamos construindo a nossa realidade. Muitas vezes a pessoa está sendo movida por essa fantasia, ela não se dá conta. Ele pergunta, e aí, como é que está sentindo? Eu estou com fome. Mas isso não é sentimento, né? Isso é uma sensação, né? Porque há uma ordenação aí. A sensação, emoção e sentimento. E não só a psicologia se adentra nisso, como Kardec já falava nisso. Quando ele falava que a sensação, que é o mais imediato, então, né? A sensação, os sentidos, ela ainda nos fala do ser humano mais primitivo, mais imediato, da nossa sobrevivência no corpo. Já as emoções são percepções mais elaboradas. A sensação é fome, frio, dor, alívio. A emoção já entra uma paixão, o medo, uma emoção positiva, uma euforia, já é algo mais elaborado. E nós temos o desenvolvimento maior, que é a característica dos espíritos mais bem trabalhados, mais desenvolvidos, que é o sentimento. E é aí que está a nossa vida maior, para a qual nós devemos olhar. O sentimento. Porque sensação e emoção sempre vai fazer parte da nossa vida, né? Alguém aqui não tem sensação? Nós temos o tempo todo. Agora a gente acabou de desligar o ar-condicionado, tentamos abrir a janela, ver o que ficava melhor, né? São as sensações. Ligou de novo sozinho, né? Eu acho que isso está obsediado, esse ar-condicionado. O controle não funcionou, né? Eles também sofrem obsessão, né? Mas as sensações vão sempre fazer parte da nossa vida. Mas quando nós temos a nossa vida interna não reconhecida, estamos vendo só na vida externa, é natural que nós vamos viver uma vida muito vinculada apenas às sensações. Da alimentação exagerada, da bebida, do álcool, do divertimento, da sexualidade muitas vezes não bem apropriada, né? A pessoa pode ter um conflito sexual e não ter vida sexual, ou ter inúmeros parceiros, mas muitas vezes não está conseguindo se encontrar, né? Nessa questão da sensação que sente durante o ato sexual, que é uma sensação naturalmente prazerosa e que tem todo o direito de ser vivida. Mas muitas vezes, qualquer tipo de sensação, se a pessoa fica viciada, o seu eu inferior, o seu mundo vibracional, ele vai naturalmente se estabelecer nas vibrações mais densas. Então, nas ondas longas, né, que estávamos falando. Que naturalmente nós vamos ter essas sensações. O problema é nos fixarmos nelas. Há também a fixação na emoção, na adrenalina, aí entra o excesso dos esportes radicais, da montanha-russa, do cinema. É claro que é gostoso a gente ir no cinema. A gente vê um filme, uma novela, né? Ou quando vai contatar a pessoa amada, que bate o coração, não é? Vai telefonar, dá aquele frio na espinha, não é? Então, aquela emoção, ela também é bem-vinda. Mas também nós precisamos superar a viciação nas emoções para que nós, aos poucos, vamos construindo o mundo dos sentimentos. Porque se pensamento é o alicerce da vida e sentimento dá a tonalidade, são duas forças, então. Uma que leva para a vida intelectual, outra para a vida moral, que são duas ferramentas do nosso ser. Nós estamos falando que tudo aquilo que pode ser corrompido pode ser bem vivido. Se o suicida, ele cria aquele plano mental caótico na região umbralina, quer dizer que ele tem uma capacidade enorme espiritual que ele não sabe, de criar realidades felizes. E toda vez que nós temos um pensamento, fazemos uma oração de coração, nós estaremos emitindo luz à nossa volta. As nossas formas mentais serão mais sutis e mais libertadoras, mais construtivas. Porque aquele mesmo poder que foi corrompido num dos casos, que um dia será superado por todos, todo suicida, justamente enfrentando essa dor, não só o suicida, mas estamos usando aqui o exemplo do suicida, né? Todo suicida, se enfrentando essa dor que ele está, ele vai, de alguma forma, contatando com uma realidade. Que a Joana diz isso, né? A dor também é uma forma de descobrir realidades.
que antes nós queríamos até mesmo negar a sua existência. E daí ele vai contatando com um grau da realidade que vai libertando a ele, para que ele possa depois usar essa ferramenta justamente para o bem. Já no capítulo das formas mentais, né? Está todo mundo muito quieto hoje, assim, né? Todo mundo voltado ao mundo dos pensamentos. No capítulo aí das formas mentais, né? A Sueli Caldas Schubert, ela relatou uma vez que ela estava dando uma palestra e começou a vir uma imagem de um carro vermelho na sua mente. E ela que coisa estranha, né? Foi aumentando. Teve uma hora que, quando estava terminando, ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser no carro vermelho. Quando terminou a palestra, ou a atividade espírita que ela estava fazendo, não me lembro bem qual era, ela recebeu ali uma pessoa que queria falar com ela, e uma senhora disse o seguinte: olha, Sueli, eu estou muito preocupada, porque eu acho que meu carro está obsediado. Em outras palavras, né? Ela estava com medo que o carro tivesse ali uma vibração ruim, algum tipo de espírito, alguma coisa, né? Dentro daquela crendice da pessoa, né? E ela começou a mentalizar o carro para que a Sueli pegasse aquilo e auxiliasse ela. Então ela disse que ela ficou emanando mentalmente a imagem do carro. E a Sueli, na sua mediunidade, pegou aquela imagem, aquela forma, pensamento. Eu lembro de determinada ocasião, né, que o grupo mediúnico, todos sabem que é uma coisa muito séria, né? Então nós paramos para nos concentrar no início do grupo mediúnico, em que todos sentam com aquela seriedade e com um olhar muito elevado, com uma respiração profunda, todo mundo fica ali pensando na morte da bezerra, né? Então, o que será que tem para comer em casa? Que horas que acaba essa sessão, né? Eu estou cansado, será que vai ser a mesma coisa que a outra vez, né? Como é difícil a gente dominar, então, esse nosso mundo mental, né? É natural, ele foge, né? E a gente tem que fazer um grande exercício de trabalhar esse mundo mental, né? E determinada vez, nós estávamos no grupo mediúnico, né? Todos os médiuns todos alinhados ali, né? E daí, quando faltava 1 minuto para começar os trabalhos, a sala escurecida, né? Eu abri aqueles olhos assim para dar mais uma passada no grupo, assim, e uma médium, né, com o tablet, né, ligado. A gente tem que ser chato, né? Tem que dizer: olha, fulaninha, por favor, desliga esse negocinho aí, né? É um momento de concentração, não é um momento de celular, não é um momento de tablet, né? Daí eu respirei fundo, ela ali, olhando aquele tablet, daí eu pisquei os olhos e eu abri a boca. Ué, sumiu o tablet. Onde é que ela colocou esse negócio, né? Sumiu tão rápido. Achei estranho, né? Daí, durante o trabalho mediúnico, eu me concentrei, fiz uma oração, e eu senti uma sugestão, uma intuição, assim, para me concentrar naquela médium. E nessa nossa mediunidade fusca velho, assim, que só funciona quando quer, deu para perceber o mundo mental da médium perpassando uma tela de computador. Fixada. Não estava conectada ao grupo, não estava pensando naquilo ali, mas pensando num texto que rolava na tela. Daí, ao final do grupo, né, nós vamos lá: fulaninha, tudo bem, tudo certo. Tu conseguisse te concentrar hoje, durante o dia, te preparar para o grupo? Como é que tu está sentindo, né? Como é que tu está te sentindo no grupo? Hoje foi muito difícil, eu tinha um trabalho para entregar da faculdade e eu passei o dia inteiro com a cara no computador. E durante o grupo eu não parava de vir da cabeça o texto que eu estava escrevendo no computador. Ou seja, são as formas de pensamento. E que bom que a nossa mediunidade quase não funciona, que imagina o pandemônio que muitas vezes ocorre, né? Porque os médiuns ostensivos, aqueles mais ostensivos, eles têm um grande desafio de filtrar o excesso de estímulos que ocorre. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? Pensamento e sentimento. Faltou um elemento hoje, né? Vontade, né? A vontade é o que dá a direção. É através da vontade que há uma melhor orquestração mental. A Joana de Ângeles, ela vai trabalhar então, no Despertar do Espírito, 3 níveis da vontade. O desejo real do querer,
nós termos um trabalho de sinceridade com aquilo que nós realmente queremos e o que nos é lícito, o que vai nos fazer bem. Ela vai trabalhar a persistência da vontade, que é um outro elemento, e o objetivo. A vontade real, porque naturalmente, como seres incongruentes, psicologicamente falando, todos somos incongruentes. É natural que uma parte de nós queira algo e a outra não. Então, toda vez que alguma pessoa vem e me diz assim, olha, eu quero muito arranjar emprego, eu quero muito, eu estou precisando, está dando problema lá em casa, com meus familiares, está muito difícil, eu preciso de autonomia, mas eu não consigo. Tem aí um pacto inconsciente. Na maioria das vezes, cada caso é um caso, nós temos que investigar, mas é muito comum que aí tenha um pacto inconsciente para a não realização daquilo, que é um ganho secundário. Então a pessoa quer, mas é um querer muito frágil, porque um lado inconsciente da pessoa é aquilo que nós vamos chamar da sombra psicológica, que representa justamente o lado oposto do nosso eu, aquilo que nós desconhecemos de nós, os nossos lados nefastos, nosso mal dentro de nós, ou não necessariamente o mal, o lado desconhecido da nossa personalidade também diz respeito à sombra. E dentro desse lado desconhecido, é natural que haja ainda mais essas incongruências. Opa. Obrigado. É natural que haja muito mais essas incongruências. Porque Jung vai nos falar que se o desenvolvimento psicológico, como vamos trabalhar nas outras aulas, se trata do processo de individuação, de se tornar um indivíduo não dividido, um ser único, é a integração dos nossos lados incongruentes. Nós vamos depois ter tempo para trabalhar tudo isso com calma, né? Como é que é a integração desses lados incongruentes, né? Que vai mexer então com esses nossos diferentes quereres. Então a pessoa diz assim, eu estou há anos tentando encontrar um emprego, né? Certo. Como é que está teu currículo? Não, currículo eu não tenho. Eu não fiz ainda currículo. Então qual é o passo, né? Vamos fazer quem sabe, já pensou em fazer o currículo? Ah, mas é que não tenho vontade. Eu não sei fazer. Não tem ninguém que me ensine. Bom, mas o perfil do Facebook, tu sabe, né? Ah, sim, eu não sabia fazer, eu fui ali explorando e de repente saiu, estava pronto, né? Então essa mesma inteligência que descobre algo que nos toca, também pode fazer um exercício sobre a vontade, porque a vontade a gente exercita. E aí esse segundo ponto, né, que é a persistência. E a persistência ela só vai dar certos devido ao terceiro ponto, que é o objetivo. Nós precisamos ter um objetivo, ter uma meta, algo que nos mobilize, que nos dê sentido. Então, muitas vezes, o que traz um grande mérito para o espírito não é simplesmente dizer que ele perdoou, que ele fez, que ele conseguiu unir uma família muito difícil, que ele conseguiu ir lá e abraçar aquele inimigo e os dois fizeram as pazes, que ele conseguiu dar um passe e auxiliar uma pessoa a se reconstituir fisiologicamente, por exemplo. Claro que aí são realizações muito boas. Mas nem sempre nós vamos ter vitória em tudo, porque tem coisas que pertencem a Deus. Ao merecimento daquela pessoa que recebe um passe, a vontade da família também se equilibrar, ao livre-arbítrio do inimigo de receber esse abraço e querer então fazer as pazes e a partir dali construir uma amizade, se for algo bem-vindo a ambos. Tem coisas que escapam. Então o que mais conta é a vontade, é o esforço que é feito para isso. Então só no momento que nós já estamos fazendo um exercício para perdoar, que não é simples, é algo que precisa ter um tempo, é algo que nós precisamos viver isso diariamente, não é? Nós já estaremos atraindo a luz dos espíritos superiores. É isso que atrai os espíritos superiores, a nossa vontade. Porque as realizações felizes, elas ocorrem. Mas não necessariamente elas vão
se desenvolver por aqueles caminhos que nós tanto gostaríamos, por aqueles que nos parecem mais corretos. Nós precisamos ter uma flexibilidade, né? Nós aspiramos a algo, nós planejamos a construção, mas nós temos que também ter o nosso coração aberto. Nós não sabemos como isso se dará. Nós fazemos o nosso melhor e contamos também com o auxílio dos bons espíritos, com o livre-arbítrio das pessoas à nossa volta. Não, essa nossa sombra nós podemos trabalhar individualmente ou nós temos condições ou de repente aparece algum conflito, algum problema e aí ela tem que ser trabalhada assim com uma pessoa especializada. Nós podemos nos dar conta dessa nossa sombra? Sim, nós podemos, mas todas as ferramentas são bem-vindas, né? A gente sempre vai precisar do coletivo e do esforço individual. Esse é o grande passo que nós precisamos dar nesse processo de autoconhecimento, que apesar de ter um caminho de nos diferenciarmos do coletivo e podermos criar uma determinada autonomia, nós precisamos de uma determinada autonomia em relação ao coletivo, nós também precisamos do coletivo. É que nem naquela formulação trina, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A Deus acima de tudo. A nossa relação é aqui e ali, né? Não aqui e aqui, é aqui e ali. Isso vai nos dar força para o aqui e aqui, né? É a Deus acima de tudo porque Ele vai nos trazer uma diretriz da verdade, Ele vai acionar os nossos caminhos interiores, a lei de Deus escrita dentro de nós, né? O próximo, ele pode ser um exemplo, ele pode ser uma inspiração, mas ele não pode ser o parâmetro total. O parâmetro total é Deus, né? E Jesus, que é o grande exemplo que Ele nos deu, né? E amar o próximo, o outro, como a si mesmo. Então, toda vez que a gente faz aquele exercício de amar o próximo, a gente está desenvolvendo tolerâncias, capacidades outras que vão nos fazer bem para amar nós mesmos. E toda vez que a gente busca nos suportar, nos entender, lidar com as nossas contrariedades e amar as nossas idiosincrasias, nós vamos estar nos treinando para melhor interagir, né, com o outro, né? Então, dentro disso, nós podemos sim nos dar conta de muitos elementos da nossa sombra, porque nós nunca poderemos abandonar o recurso da autoanálise, da autoinvestigação. E dentro disso, a partir disso, melhor, né, aí nós contamos com os contributos externos. A psicoterapia, a orientação do centro espírita, a conversa amiga, a leitura, justamente, né, todos os ramos da psicologia que estão aí para ajudar o ser humano, a psiquiatria, a filosofia. Aí nós vamos contar com o contributo externo, porque por melhor que a gente faça essa autoanálise, vai ter muita coisa que nos escapa. Principalmente quando nós falamos de sombra, né? Então, a vontade, ela precisa ser desenvolvida através do crisol da vivência aqui na Terra. O crisol, né, que é aquele termo utilizado da alquimia ou da metalurgia, que é aquele recipiente onde é depositado o metal e através disso ele é exposto às mais altas temperaturas para que ele possa derreter, se transformar e haja o processo de transformação e realização. Nós estamos passando pelo crisol das provações, dos sentimentos, dos pensamentos contraditórios que temos. É através de lidando com esse sofrimento que nós vamos colocar o nosso espírito diante desse crisol para testar forças e descobrir virtudes. Porque o nosso espírito ele aprende de N formas. Assim como nós podemos nascer numa família mais esclarecida que vai nos auxiliar com o seu conhecimento a nos dar instruções que nós vamos absorver e vamos guardar aquilo com carinho para superar as nossas más tendências, nós também vamos nascer nas famílias, não só a família biológica, mas a família do trabalho, a família dos estudos, a família universal. Nós também vamos interagir com ambientes em que vai ser favorecido o erro. Se eu fui uma pessoa vaidosa em outra vida, é certo que em algum momento eu vou precisar passar pelo estímulo da vaidade para que lá no fundo eu passe por esse crisol
para que eu utilize a vontade para dizer assim, isso está me puxando, mas eu preciso suportar isso. Porque, de forma intuitiva, na outra vida, ou até de forma racional, nessa vida, através da nossa memória, nessa vida, eu já fui vaidoso outras vezes, e eu me dei muito mal. Então eu preciso suportar. Como é que eu vou desenvolver, então, aquele trabalho que eu vou desenvolver? Como é que eu vou entrar naquele relacionamento? Como é que eu vou cuidar da minha imagem corporal? Que eu preciso cuidar dela. É um ato de carinho comigo mesmo. Como é que eu vou fazer isso sem resvalar na vaidade? É uma linha tênue. E que a gente vai exercitar a vida toda. Essa análise, esse cuidado, essa observação benfazeja com muito amor. Porque vaidade, orgulho, egoísmo são mecanismos naturais de valorização do eu. Ou seja, o que quer dizer valorização do eu? Eles são necessários. São mecanismos de valorização do eu, mas que, como eles são muito primitivos, logo eles se tornam um problema. Por exemplo, uma pessoa que está diminuída demais no seu auto-amor, em algum momento a vaidade precisa dar uma injeção de adrenalina, como se fôssemos fazer uma comparação, né? A pessoa está ali tendo uma parada cardíaca, dá uma injeção de adrenalina para acionar, né? Às vezes a vaidade ela precisa vir ali para que a pessoa possa se valorizar um pouco mais, mas logo ela vai precisar superar a vaidade. Ela vai então, para superar a vaidade, para superar o orgulho, o egoísmo, um dos capítulos é nós resgatarmos o auto-amor, né? Nós acionarmos o auto-amor dentro de nós, até para que a gente possa viver ele, e daqui a pouco a gente já não precisa mais ser vaidoso para se amar. E na verdade a gente só vai se amar de fato depois de superar a vaidade, depois de superar o orgulho, essa forma um pouco mais embrutecida. Então é a vontade que vai nos dar recursos de suportar as provas de uma encarnação, de suportar a dúvida, de suportar as contrariedades. Então, essa vontade, ela é essencial, e junto do pensamento e do sentimento, ela vai nos trazer um corpo de recursos que naturalmente vão se tornando cada vez mais desenvolvidos na nossa caminhada espiritual. Joana de Ângeles, nós já estamos no nosso minuto final, né? A Joana de Ângeles, aqui no Despertar do Espírito, ela, para nós finalizarmos aqui então a nossa exposição de hoje, ela vai nos dizer, desse modo, quando alguém exclama, não posso, não tenho tão grande força de vontade quanto gostaria, está escusando-se de empenhar-se e trabalhar-se em atitude de transferência de valores para os outros, que seriam mais bem dotados, enquanto que a ele teriam sido negados. Esse labor, por fim, exige do candidato a autoconsciência das suas possibilidades e dos seus sentimentos em relação ao querer, descobrindo emoções perturbadoras e depressivas que o levam à autodesvalorização, faz-se imprescindível uma verificação de conteúdos psicológicos, que lhe facultem autocrítica honesta e desejo de superar-se, o que trará benefícios salutares para ele mesmo e para o grupo social no qual se encontra. Até porque Joana de Ângeles, essa mestra da psicologia, já compreendia há muito tempo que um distúrbio da vontade é uma escolha inconsciente. Toda vez que uma vontade nos falta para algo de forma patológica, de forma sistemática, né? Quando isso é muito corriqueiro e algo que realmente é importante, nós estamos falando de uma escolha inconsciente. Nós escolhemos ficar naquele patamar, não abrir mão de alguma mordomia ou de algum pacto, daquilo que a psicologia chama de pacto de mediocridade, que às vezes nós fazemos inconscientemente. Nós não queremos muitas vezes pagar os preços morais que aquele desafio está nos direcionando a pagar, a fazer esse sacrifício, né? São todos elementos que engrandecem o nosso ser. Eu agradeço a presença de todos, né? Vamos encerrar nossa aula.